Olá, eu sou Eduardo Blanco e seja bem-vindo a Imob Places. Tudo bem com você aí do seu lado? Tudo bem com a gente aqui da Imob Place? Mas hoje o espaço é dele. O nome, eu tô olhando para lá e aqui para você na câmera, porque o cara tem um histórico e não é mole não. Eu tenho que ler o descritivo. Caio Carbona César Portugal. É com quem que eu vou falar. Esse é o nome inteiro, mais conhecido como Caio Portugal. Caio Portugal todo esse conglomerado com que ele administra hoje. Desde 1985, a GP. Geraldo Portugal é teu pai, né, Caio? É meu pai. É seu pai, tá. Caio Portugal trabalha com Geraldo Portugal. E é o DNA da família. Todo o DNA da família está na GP. Pelo que eu estava lendo e entendendo, toda essa estrutura que existe de GP Empreendimentos. Ele é da ELO, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, que ele hoje é o presidente biênio 2019-2021, depois ele entra em detalhe. No Secov, o Caio Portugal é o vice-presidente de desenvolvimento urbano e meio ambiente do Secov. E aí, se a gente for esclarecer todo esse trabalho, fora os outros trabalhos que aqui o Caio Portugal vai descrever com a gente. Bom, primeiro que eu tenho o prazer de estar falando com o Caio. Caio, obrigado pelo teu espaço. Seja bem-vindo à Imob Place. Tudo bem com você, cara? Tudo jóia. Edu, obrigado a você pela oportunidade, ao Imob Place, para a gente estar falando aí com o seu público. Acho que é sempre uma oportunidade aí para a gente estar divulgando não só o trabalho meu, da nossa empresa aqui, mas especialmente o mercado das empresas de loteamento, que tanto contribui para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Não tem nem dúvida. Caio, eu acertei dentro de toda essa descrição aqui, mais ou menos da família, é isso mesmo? A GP Portugal. A GP é uma empresa familiar, né? Meu pai a fundou em 1985. Uhum. Eu, desde 1990, trabalho com ele. Em 95, a minha irmã, que é arquiteta e engenheira também, se incorporou ao nosso time. Hoje nós somos uns 50 colaboradores diretos aqui da empresa. Certo. É uma incorporadora de loteamentos. A gente já fez mais de 67 loteamentos, 19 milhões de metros quadrados urbanizados em mais de 12 cidades diferentes do estado de São Paulo, né? A GP, ela sempre buscou ser inovadora, trazer novos tipos de produtos no mercado de loteamentos. Então a gente já fez desde loteamentos de chácaras, loteamentos populares, loteamentos fechados, bairros planejados, loteamentos industriais. Atualmente a gente está em implantação 3 loteamentos, 2 em Cotia e 1 em Vargem Grande Paulista. Um loteamento fechado, que é o Vila Rica, fase 3. Um loteamento fechado também, que é o Sunflower. E uma comunidade aberta, planejada, que é o Florada Raízes, que é um empreendimento que a gente está trazendo muita inovação. Como que é essa comunidade aberta? Como que você chama? Né? É um loteamento, e aí ele já tem algumas características e uma infraestrutura diferenciada, né? Que a gente conseguiu aliar preservação ambiental, infraestrutura tecnológica. Então a gente está trazendo fibra ótica para o loteamento inteiro. Fizemos uma parceria com o Poder Público Municipal, no caso a Prefeitura de Cotia. A gente está fazendo um equipamento público que vai ser administrado por institutos privados em parceria com o município, que lá a gente vai ter uma central de internet com alta velocidade para que a gente possa fazer um centro de reinserção social para formação de jovens e pessoas em idade já de 55 anos mais, porque a gente tem identificado com esse novo mundo digital uma necessidade da sociedade, em especial, acho, das empresas, de trabalhar na reinserção e recolocação das pessoas no mercado de trabalho, né? Então, isso lá tudo em parceria com a prefeitura? Tudo em parceria com a prefeitura. A gente já tinha
uma contrapartida legal de doar uma área para que a gente chama todo loteamento, quando ele é feito. Certo. É importante que os seus ouvintes saibam disso, os seus telespectadores. O loteamento é um concurso de vontades. Então você tem um particular que tem uma gleba, você tem o poder público que admite, no caso de ele querer fracionar essa gleba em pequenos lotes, que esse empreendedor faça em contrapartida para a sociedade, além de toda a infraestrutura que você vê numa cidade, que é rua pavimentada, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, eletrificação, iluminação pública, a doação de espaços públicos. Então, onde se instalam as escolas, postos de saúde, áreas verdes que se transformam em parques municipais ou mesmo em reservas ambientais. No caso específico do Florada, 100% dele é área verde, é Mata Atlântica preservada, que a gente deixa ela toda estruturada para visitação e para preservação, aberta àqueles que vão morar nesse bairro, mas também aos outros bairros lindeiros. E esse equipamento é dentro de uma área que a gente chama, essas áreas para equipamentos públicos comunitários, tem um nome técnico de áreas institucionais. São onde a prefeitura pode pôr escola, posto de saúde, etc. E nesse caso a gente está fazendo um centro tecnológico lá, que é um centro de desenvolvimento e integração tecnológica, que vai fazer justamente isso, vai dar educação digital complementar às crianças, jovens e adolescentes e ao pessoal, vamos dizer, de meia idade ou mesmo de 55 anos mais, fazer essa, vamos dizer, digitalização desse pessoal, educá-los a como utilizar-se das ferramentas digitais e mesmo reinseri-los aí no mercado de trabalho. Nossa, então, a ideia desse bairro é justamente ter toda essa lógica. São experiências que a gente estudou tanto aqui do Brasil, a gente foi buscar experiências lá fora. Eu ia perguntar isso. Faz mais do que um loteamento, né? A gente faz um desenvolvimento urbano mesmo, humano, né? Nossa, porque, vamos dizer, é evidente que tem que ter toda a parte infraestrutura municipal, no caso a prefeitura, mas que trabalho, confesso para você que é um trabalho grande esse, porque você só não levanta vigas e telhados, vamos dizer assim, para sair vendendo, mas você gera dentro daquilo ali, como você falou, uma comunidade em que, não só a comunidade, uma extensão para a escola, tecnologia, e todo o processo é um negócio amplo, muito maior isso, hein? Nossa, que tamanho isso. Então, Edu, é interessante que os telespectadores, aí, os seus ouvintes saibam que Sem o dúvida. mercado imobiliário, né, e em especial o mercado de loteamentos, ele é o grande produtor de cidades, né? O nosso papel, na verdade, é atender a demanda que existe por habitação, mas não só por habitação. Como eu te coloquei, a gente faz empreendimentos que o zoneamento, quando permite, a gente faz ele chamado dessas comunidades planejadas. Por quê? A gente já separa espaços que vão ser lotes, que vão poder ser ocupados pelo comércio, pelo serviço, por outras atividades que existem dentro das cidades, e você já prepara o terreno, porque ele é a matéria-prima do sonho, para que aqueles, tanto empreendedores quanto as pessoas que vão morar, tenham acesso a essa infraestrutura e possam ali desempenhar o melhor da sua atividade, né? Então é papel dessas empresas, como a minha e outras que a gente representa lá no Secov e na Elo, de fazer essa construção regular e formal, né, da nova cidade ou dos novos bairros que são construídos nas cidades. E é importante que se diga, até hoje nós estamos no Dia Internacional do Meio Ambiente, né? É uma atividade que também presta vários serviços ambientais, né? Ela recupera áreas degradadas, ela faz a preservação de vegetação nativa, ela recupera e refloresta cursos d'água, onde geralmente, quando você faz esses novos bairros, eles estão ou em vazios urbanos das cidades ou no perímetro das cidades, né? E geralmente você tem um curso d'água lá que era um depósito de lixo, você faz toda a recuperação dele, tinha esgoto lançado a céu aberto, você faz toda a parte de coleta de esgoto, você recupera ambientalmente esse espaço, né? Ainda que você faça supressão ou seja, corte de árvores nativas, você tem toda compensação. Então, até aproveitar hoje, que é o Dia do Meio Ambiente, falar isso, né? A gente faz um papel que é enorme. Dúvida.
Hoje, por Não, exemplo, saiu na folha do Estadão lá uma parceria da Nespresso com a SOS Mata Atlântica, comemorando 50 mil árvores que eles vão plantar num ano. A GP, que é uma empresa, a nossa empresa, que é uma empresa pequena, média, a gente planta isso todo ano, já fazem mais de 10 anos, entendeu? Planta e faz com que ela vire floresta, entendeu? Eu ia falar, gera floresta, vira floresta, gera isso floresta. aí, não tem... Exatamente. Claro, não tem nem dúvida. Caio, me fala uma coisa, quando você fala, você citou que dentro desse espaço que vocês estão, a previsão de entrega disso é quando que é? Ou já tem você tem uma visão disso aí, de quando que provavelmente sai isso aí? As obras de infraestrutura do loteamento, a gente antecipa, é uma postura da nossa empresa, da GP, né? A gente procura antecipar os prazos, os cronogramas de obra, né? Então, como ele funciona? Assim como no mercado da incorporação imobiliária, que se vende o imóvel na planta, né, que se fala, né? Claro. E se entrega a termo, ou seja, no futuro, no loteamento é a mesma coisa. Você tem um cronograma que você é obrigado a aprovar junto ao Poder Público Municipal, inclusive oferecendo garantias ao Poder Público Municipal no caso de você não executar as obras de infraestrutura que o próprio Poder Público vem a executar. Mas, perfeito, a par dessa questão, vamos dizer, legal, os empreendimentos, normalmente, eles têm prazos de implantação de 2 a 4 anos. O Florada Raiz são 515 mil metros quadrados, né? Só para você ter uma ideia, um campo de futebol tem aí perto de 5 mil metros quadrados. Então, 5 mil metros. São quase 100 campos de futebol, só para ter uma geograficamente noção, uma ideia de espaço, né? Claro. Então lá a gente vai implantar, o prazo legal nosso seria em 2023, a gente vai entregar as obras agora em 2020. Ou seja, a gente está antecipando quase 3 anos no prazo de entrega, né, da infraestrutura. Essa parte do equipamento comunitário que eu falei, que é o CEDIT, né? Esse Centro de Desenvolvimento e Integração Tecnológico, a gente deve entregar ele em 2021. Mas ainda assim antes do prazo legal também. Nossa, essa ligação, agora a gente saindo não, a gente seguindo na mesma linha do tempo, na linha do tempo da GP, quando você cita esse trabalho que vocês estão fazendo atualmente, um desses trabalhos, você já linka a ELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, e o Secov. Você citou que nesse empreendimento que você está desenvolvendo junto com a prefeitura, já entra esse segmento, a ELO e a Secov. Como é que aí entra, no caso, o Caio Portugal, seguindo essa linha, não só de trabalho, mas essas empresas também? Então vamos entender, né? A GP é uma empresa privada, é nossa, claro, da família, tá? Então ela vive desenvolvendo novos bairros que são os loteamentos. Perfeito. O Secov é o sindicato patronal das atividades imobiliárias, né? Perfeito. É considerado o maior sindicato patronal do Hemisfério Sul. Representa mais ou menos 90 mil empresas no estado de São Paulo. Tá? O Secov tem a sua base territorial, que é o estado de São Paulo. Está sobre o guarda-chuva do Secov, então ele é um sindicato patronal que representa as empresas. As empresas de compra e venda de imóveis, as incorporadoras, as de prédios ou casas, as loteadoras, como a minha empresa, as empresas de compra, venda e intermediação imobiliária, como as lançadoras grandes, Lopes, Fernandes Mera, Brasil Brokers, entre outras, as pequenas imobiliárias também, as administradoras de condomínios também estão lá, as empresas de self-storage também são representadas lá pelo Secov, aquelas que têm os guarda-keys, aquela parte de galpões e logística, e então também as empresas de empreendimentos imobiliários turísticos, como os resorts, etc. Tá? Então você vê que a gama, a gente fala que o Secov ele tem todo o segmento imobiliário representado sob o mesmo guarda-chuva. A ELO é uma associação, tá? É uma entidade, os dois são sem fins lucrativos, ou seja, o que eles arrecadam é em pró dos próprios representados. A ELO ela tem uma figura jurídica diferente do Secov, é uma entidade só de empresas de loteamento. Ela existe desde 1981, ou seja, completou agora em fevereiro 39 anos. É o meu 5º mandato consecutivo. Eu reparei. Eu construí toda a minha, vamos dizer, carreira profissional trabalhando na GP
e prestando de forma voluntária trabalho junto ao Secov e à Elo desde 1993. Tá. Então, em 93 eu ingressei primeiramente na Elo, trabalhando lá como secretário. Já em 95 eu ingressei no Secov, convidado por um grande loteador, o Ciro Scopel, para participar da vice-presidência, que hoje eu sou vice-presidente. Em 2005, na presidência do Romeu Chapchap, enquanto presidente do Secov São Paulo, fui convidado para ser vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e desde lá eu venho acompanhando todas as sucessões de outros presidentes. Então, participei da gestão do Romeu Chapchap, do João Pestana, do Cláudio Bernardes, do Flávio Amari e agora do Dr. Basílio Jafé. Né? Eu sou vice-presidente de todos eles nessa área de desenvolvimento urbano e meio ambiente. E na ela eu vim galgando também posições até virar presidente em 2009. Foi a minha primeira 2009, primeira eleição, aqui tá aqui, 2009. Primeira eleição para presidente. Né? Uhum. Na Elo eu fiz um trabalho de me aproximar. A Elo era, até 2005, era uma entidade que só reunia loteadores do estado de São Paulo. A partir de 2005, na presidência do Luiz Eduardo, que foi presidente da Elo, na época a gente alterou o estatuto e a gente passou a ser uma entidade nacional. Por quê? A gente já tinha associados do Mato Grosso do Sul, do Paraná, empresas associadas, e aí a gente tinha dificuldade na articulação da representação nacional. A gente estava já como membro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é uma entidade também associativa nacional, mas a gente queria ser a voz ativa do mercado de loteamentos em nível nacional. Então, a partir de 2005, a gente tomou uma política de se relacionar com outras entidades de outros estados, e hoje, passado todos esses anos, a gente está presente em 16 estados da União. A gente tem mais ou menos 1.100 empresas associadas e a gente é reconhecido pelos outras entidades como a entidade que fala do mercado de loteamento. Né? Então esse era o papel que a gente queria e com isso o que a gente conseguiu, Edu, participar de uma série de ações no campo legislativo, por exemplo, a discussão do novo Código Florestal, que foi lá em 2012, a gente participou ativamente discutindo com todos os relatores na Câmara dos Deputados, no Senado. No Judiciário, a gente discutiu toda essa questão que envolveu a regulação dos distratos, ou seja, as rescisões de contrato, mesmo no campo legislativo. A gente está trabalhando hoje, atualmente, numa nova lei geral do licenciamento ambiental para que torne o processo mais transparente, mais objetivo, sem flexibilizar qualquer necessidade de preservação ambiental. O que a gente quer é que os processos sejam cada vez mais transparentes, né? E outras ações que a gente faz junto aos órgãos do Poder Executivo e também do Legislativo e Judiciário, né? Então a gente mantém, por exemplo, a Elo mantém, junto com o Secov, oficinas com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente aqui em São Paulo, com a CETESB, com a Sabesp, com as companhias de distribuição de energia elétrica, com os registros de imóveis. Por quê? Qual é a intenção nossa? É justamente gerar um ecossistema que melhore cada vez mais as condições de oferta de lotes urbanizados, porque quanto mais o desempenho desse segmento da indústria imobiliária for bem, melhor a sociedade vai ser atendida, melhor vai ser atendido o consumidor. É essa a filosofia. Né? Então esse é um trabalho que vamos dizer, ao mesmo tempo ele é em paralelo, mas ele é complementar à atividade empresarial que eu desempenho. Né? A função nossa é justamente isso. Melhorar cada vez mais a percepção da sociedade da importância desse segmento da indústria imobiliária e, ao mesmo tempo, fazer com que a nossa atividade seja cada vez mais facilitada do ponto de vista de desenvolvimento. O que quer dizer facilitada? Que as regras sejam mais claras, que os processos sejam mais transparentes, que haja celeridade nos processos de aprovação, que os acessos a recursos para financiar o consumidor ou financiar a produção sejam cada vez mais baratos, porque quanto mais barato for o lote urbanizado, mais barato será o imóvel, mais acessível ele será a todas as camadas da população. Esse é o nosso trabalho. E você olhando na sua linha do tempo lá atrás,
Antes dessa pergunta, a Elo, nesses pontos, nesses 16 estados, né, vamos dizer assim, existe, claro que fisicamente você não está lá, mas existe quem lá, uma pessoa oficial da Elo que fique reportando a você, te fala isso aí ou não? Mais ou menos essa logística. Então, o que existe são entidades que nos representam localmente, tá? Perfeito. Mas a gente ajudou tanto a criar entidades locais, quanto Uhum. filiou empresas desses estados, né? Então, só para te dar um exemplo ilustrativo. Em Minas Gerais, a gente criou a Elo do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba. A gente criou a Elo Minas Gerais, a gente criou a Elo Bahia, a gente tem a Elo Nordeste, a Elo Ceará. A gente fez em Goiás, ajudou a criar a Associação de Desenvolvimento Urbano de Goiás. Enfim, então, em cada estado ou região, a gente tem uma entidade. Por exemplo, no Espírito Santo, ao invés de criar uma nova entidade, a ADEME do Espírito Santo se filiou a ela. Qual que é a função? A função é mostrar o quê? A legitimidade das ações que a gente faz em prol do mercado de loteamentos. Seja aqui no estado de São Paulo, seja no Amazonas, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, onde quer que seja. Porque o pensamento do empreendedor é o mesmo, as dificuldades são as mesmas, os desafios são os mesmos, né? Então a ideia foi justamente ter legitimidade por representar a voz desses empreendedores nos assuntos que são federais. Obviamente que as ações locais, estaduais e mesmo municipais, cada empreendedor dentro usando a entidade como representação, fazem essa coordenação. Agora, por exemplo, nós estamos criando a Elo da região metropolitana de Campinas, uma região preponderante aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, no Brasil, sem dúvida, na produção e implementação de loteamentos, e carecia de uma representação dessa região. Então, um grupo de empreendedores nos procurou e a gente está ajudando a criar essa representatividade na região metropolitana de Campinas. Bom, é um trabalho que eu sei que da GP, que é uma empresa familiar, um DNA do seu Geraldo Portugal, até o Secov, e até porque você, queira ou não queira, você estende o seu trabalho para o lado político, porque você está dentro dos governos e discutindo as melhores formas, os melhores custos, benefícios. É um trabalho amplo, por isso que, para vocês terem uma ideia, eu estou tentando falar não, o Caio me responde todas as vezes. A reunião, esse tipo de conversa com o Caio, eu estou há quase 2 meses, não que ele não queira, é por causa de todos esses detalhes, para vocês terem uma ideia, eu só estou relatando isso para vocês, o quanto o trabalho dele são tentáculos que todos são interligados, mas imagine, GP, AELO, Secov, prefeitura, e aí a gente amarra tudo isso aí para tentar segurar esse homem aqui, uns 30 minutos, 1 hora aqui, que eu segurei ele aqui, eu estou tentando segurar. Caio, me fala uma coisa, Secov especificamente, antes de passar para o Secov, olhando para a linha do tempo da Elo, evoluiu. Todos esses processos que vocês colocaram em pauta no governo, ou no governo federal, estadual, você olhando para trás, assim, você fala assim, nós evoluiu, não é? Não tem dúvida. Posso te dar um exemplo, por exemplo. Perfeito. E isso é um trabalho de vários colaboradores. Quer dizer, se hoje eu exerço essa liderança, mas é porque eu substituí outros que fizeram esse trabalho também de forma muito excelente, né? A gente criou, por exemplo, no estado de São Paulo, por exemplo, a gente criou um que se chama GRAPROAB, que é o colegiado que faz a aprovação e o licenciamento, não só de loteamentos, como também de conjuntos habitacionais e mesmo de outros tipos de projetos habitacionais. Só para você ter uma ideia do que significou isso, até 1991, para você fazer um loteamento, você tinha que aprovar no município e uma série de órgãos do estado. Tá. Imagina que você está como lá na faculdade, uma matéria é pré-requisito da outra, se você toma pau numa, você volta para trás. Era assim que era feito o processo de aprovação legal. Nossa. Então, até 1991, o loteamento para ser aprovado no estado de São Paulo demorava aí entre 4, 5, 6 anos. Era uma enormidade. Porque você levava um papel num guichê, se tivesse algum erro, você tinha que voltar tudo para trás. O GRAPROAB, o que ele criou? Ele criou toda uma lógica de sistematização.
Tá. Todos os órgãos, autarquias ou companhias públicas que têm que anuir no processo de aprovação de um loteamento ou de um conjunto habitacional recebem o seu processo de forma independente, mas fazem essa análise sistematizada numa única vez com prazo único. Tá. O que fez? Um prazo que demorava 4 anos, hoje, se você tiver os seus projetos todos em ordem e em conformidade, você consegue licenciar isso em 60 dias. Então, veio de 4 anos para 60 dias. Só para te dar uma ordem de grandeza, são licenciados no estado de São Paulo, em média, nos últimos 15 anos, a gente tem isso em estatísticas, cerca de 100 a 120 mil lotes urbanizados. O que isso representa? Isso representa acesso à moradia. Isso representa combater o déficit habitacional. Isso significa ofertar habitação de qualidade regular, com respeito ao meio ambiente, com infraestrutura, com qualidade e com garantia legal. Então, isso é um dos exemplos do que a Elo e o Secov construíram em conjunto e fizeram com que esse mercado tivesse esse reconhecimento e essa valorização perante a sociedade. Agora o Secov, me fala uma coisa, o Secov, eu sei que você já tem secretário, você começou como secretário, é isso que nós... Não, e aí eu era um diretor dentro da vice-presidência. Diretor, desculpa, isso. E depois fui galgado a vice-presidente. Né? Vice-presidência, desculpa. Como é que tá? E no Secov, ele te puxa mais, onde te suga mais o sangue ou não, no bom sentido? O Secov tem isso na tua logística de trabalho? Sim, sim. Hoje, até na gestão do Basílio Jafé, eu sou o primeiro vice-presidente. Né? Então, porque nós temos lá, são cerca de 12 vice-presidentes das mais variadas áreas. Né? Então, desde incorporação imobiliária, habitação econômica, empreendimentos turísticos hoteleiros, administração condominial, administração de imóveis. Então, como primeiro vice-presidente, eu tenho algumas funções sindicais. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando na questão da convenção coletiva, que é a discussão sobre o dissídio salarial que será aplicado com a database agora para o exercício de 2020. Mas, no Secov, minhas funções estão mais ligadas à questão de meio ambiente e desenvolvimento urbano. Então, no que se refere, elas são meio que similares ao que eu desenvolvo na Elo, né? Mas eu acabo tendo um segundo papel, que é fazer um pouco mais desse trabalho da gestão institucional também, junto com o Basílio, com as missões que ele me designa para fazer, né? Então, a gente tem muito relacionamento, por exemplo, na questão legislativa, até por conta da experiência que eu desenvolvi acumulada desses vários anos, fazendo a interlocução lá em Brasília, ou mesmo aqui na Assembleia Legislativa, ou mesmo com o Poder Judiciário, a gente é convidado a estar participando de vários grupos de ação que a gente tem. Além disso, o Secov, junto com outras entidades, no período de 2016, até por conta da insatisfação que os empresários estavam e a própria sociedade estava com os governos federais de então, né, a gente formou um grupo que é chamado Reformar para Mudar. Então, lá a gente tem a Fiesp, a Associação Comercial, a Sociedade Rural Brasileira. Então, são temas que são temas transversais a todos os setores econômicos, né? Então, a gente vem trabalhando muito aí na questão de criar uma agenda para o desenvolvimento, para a recuperação econômica, né? Isso tem várias ações. Primeiro, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que foi feita ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, uma série de outras medidas que a gente entende necessárias para que o Brasil, de fato, consiga fazer a recuperação econômica do jeito que precisa ser feito. Eu tenho a questão da reforma administrativa que nós estamos trabalhando, a questão da simplificação tributária, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que eu te coloquei, as ações para ter um judiciário mais eficiente. Então, a gente se relaciona muito também com o STJ, com o STF, com o TJ aqui de São Paulo, procurando o quê? Fazer o papel do setor produtivo. O que o setor produtivo quer fazer? Desenvolver, gerar emprego, gerar riqueza, que é o papel do empresário. O papel do empresário é gerar oportunidade. Nós somos um país capitalista. A gente tem um Estado que, infelizmente, ele está em uma série de atividades que ele não deveria estar. E aonde ele deveria estar, ele não consegue exercer de forma adequada. É certo? Você pega a situação aí da pandemia, é claro, a situação da questão da saúde pública, ela já era, apesar do SUS ser um sistema elogiado no mundo inteiro, e ele de fato porque ele dá uma proteção ao cidadão
de uma forma integral, Uhum. e ele sempre sobreviveu em função de carências de gestões eficientes. A pandemia ela só Perfeito. desnudou isso, né? Então, o papel nosso, enquanto setor privado, a gente tomou uma posição que a gente tem uma posição política apartidária, mas política. Política a Mais favor do política, claro. desenvolvimento econômico, desenvolvimento Sem dúvida. social, da diminuição das desigualdades, da geração de oportunidades. É um papel do o setor empresarial e aqueles que enxergam o capitalismo e o liberalismo como a única forma de a gente gerar riqueza é trazer cada vez mais gente, gerar mais oportunidade. É mostrar que com mérito as pessoas avançam. Eu sou um caso típico disso. Começamos uma empresa familiar há 35 anos, éramos eu, meu pai e mais 2 funcionários. Hoje somos 50. Todo o resultado positivo que nós tivemos da empresa, a gente reinvestiu 100% sempre na empresa. E a gente já formou aqui engenheiros, já formou arquitetos, já formou advogados. A gente investe nas pessoas, porque são as pessoas que fazem as empresas. E é isso que a gente precisa fazer. Sabe? O Brasil perde muito tempo por não investir maciçamente na educação, por não, sabe, cuidar das coisas que ele precisa cuidar. Perfeito. E a gente tem todo esse potencial para isso. Né? Você é uma pessoa otimista no momento atual? Você percebe que olhando para frente, tirando o problema atual, vamos dizer, da pandemia, mas o teu horizonte em tudo isso que nós estamos falando é otimista? Dá para se fazer melhor ainda? Eu tenho 48 anos, passei por 10 planos econômicos, já na atividade aqui da GP. Quem olha para trás viu que a gente já foi muito pior. Então, assim, eu tenho certeza, sim. Otimista por natureza. Claro. Eu acho que mas quem muda as coisas somos nós. Eu acho que essa que é uma coisa que a gente precisa mudar na cabeça do brasileiro, sabe? A gente tem que entender o seguinte: a responsabilidade é mais minha do que a do Estado, do que a do governo. Quanto melhor eu exercer a minha responsabilidade, o meu dever, exato, mais o meu direito vai ser alcançado. Então, acho que eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sempre olho o copo meio cheio, nunca meio vazio. Eu também sou assim. Eu sempre olho do meio cheio, mas o meio cheio. Eu não fico no meio vazio, não. Não está na metade. Está na metade para você. Para mim ainda está começando a subir, ainda para melhor ainda. Exatamente. É por aí. Caio, entrando agora, eu vou fazer uma junção do Caio Portugal, Secov, a Elo, em nome do Fábio Siqueira, do NEP, do Wagner, que são os diretores da empresa. Como é que você vê a Imobplace? A Imobplace está desenvolvendo hoje, ela já deve estar entrando nas emissoras, ela está tomando uma proporção, e nós, principalmente em nome dos diretores, nós pedimos sempre que aproximasse esse trabalho com você, com vocês e as entidades, porque a gente vê que a tudo isso que você está me falando, que eu estou em silêncio, evidente, ouvindo, porque no fundo é uma aula que você está me dando de todo esse processo de crescimento de uma empresa familiar e as outras empresas, vamos chamar assim. Eu vejo que a Imobplace, por ser tecnologia, um aplicativo e outras funções, como é que você vê isso, a Imobplace, junto Caio Portugal e... Eu vejo totalmente convergente. Eu acho que, assim, ontem mesmo teve uma live promovida pelo Secov, né? Aliás, muito interessante falar sobre tecnologia, o momento atual e como isso vai, claro, de alguma forma, afetar o nosso comportamento impactar. Futuro, né? E o Imobplace, ele é totalmente convergente, aderente a essa visão de, vamos dizer, que o pessoal tem chamado aí de novo normal, que nada mais é de uma transformação acelerada da utilização da tecnologia, né? Assim, ontem teve uma live muito interessante, estavam presentes os maiores ícones aí do mercado de intermediação imobiliária. Estava o Dr. Elber Fernandes Mera, o Dr. Marcos Lopes, o Dr. Álvaro Coelho da Fonseca, o Cláudio Ermolin, que é o presidente da Brasil Brokers. Então, ouvindo todos eles falando justamente disso, quer dizer, se a tecnologia ia substituir o papel do intermediador, do corretor, e como que essa tecnologia tem que estar em favor não só do corretor, mas da sociedade de uma forma geral. E o Imobplace é totalmente convergente a isso. Porque o que ele cria? É uma ferramenta que ele
Primeiro, credencia o corretor, credencia o imóvel, elimina o que a gente chama de fricção na busca entre o consumidor e o imóvel ofertado. Então ele vem ao encontro de um processo que já vem do mercado imobiliário brasileiro, de uma forma geral, mas em especial do mercado de intermediação, que é da alta profissionalização e alta valorização desse profissional que é o corretor de imóveis. Claro. O corretor de imóveis é aquela pessoa, como é um médico, que vai te dar o melhor aconselhamento, como é o advogado, que vai te dar o melhor aconselhamento naquele momento que você precisa dele. E em que momento você precisa dele? Ao longo da sua vida inteira. Por mais que você venha no seu ciclo de vida comprar um único imóvel ou vender um único imóvel, você vai alugar para temporadas, você vai buscar por algum ente da sua família. E quando você toma a decisão de escolher para a tua família, aonde você pretende ter o seu porto seguro, a quem que você vai recorrer? Ao corretor de imóveis. Ao corretor de imóveis. E esse novo profissional? Esse novo profissional é aquele que conhece de todas as ferramentas tecnológicas, que ele tem. Hoje, né, o cadastro imobiliário está na palma da mão, né? Hoje, na palma da mão, você tem acesso a todos os imóveis, mas quem que vai poder te traduzir aquelas informações do que é aquele imóvel, como é a localização dele, como é a insolação dele, se o preço está adequado ou não, se ele vai valorizar ou vai desvalorizar? Quem que vai te dar isso? É o corretor de imóveis. E o que ele precisa? Ele precisa de uma ferramenta como essa que o Imob está desenvolvendo e está levando ao mercado. Aí. É uma ferramenta que vai referenciar, ela não vai desintermediar. Quem enxerga as ferramentas, vamos dizer, de busca e de auxílio na jornada de compra do imóvel como uma desintermediação, está indo para o caminho errado. E o Imóvel está indo para um caminho totalmente correto, que é uma ferramenta fácil acesso, sem fricção e que faz um papel que eu acho que é o papel do futuro, que é fazer o correto credenciamento daqueles que operam no mercado imobiliário. Tanto no que se refere ao proprietário que está ofertando aquele imóvel, quanto do corretor que vai te auxiliar. Corretor e a imobiliária, sem dúvida. Tá? Caio, a gente está na reta final. Eu gostaria de ficar aqui, porque eu estou quieto aqui, porque quando eu comecei a falar da GP, fui para a Aelo e para o Secov, eu vejo o tamanho do seu trabalho e da tua extensão. Uma coisa, nesse momento, você está cuidando, você está vendo teus filhos crescer, está dando tempo nessa loucura, você consegue ver tudo isso ou não? Dá para ver? Eu tenho 2 meninas, né? Então, assim, eu procuro também, acho assim, na vida a gente também, dentro do possível, né? Claro. Pensar sempre na qualidade do tempo e não na quantidade do tempo, né? Eu acho que se você conseguir, e é difícil, isso é um dos desafios do mundo moderno, né? Mas se você conseguir dosar adequadamente, você consegue dar a devida qualidade do tempo, né? Não a quantidade que a gente gostaria de dar, né? Mas sem dúvida. A qualidade. Eu tenho 2 meninas, uma de 7 e de 11 anos, mas eu sou bem próximo delas, a gente procura, legal, nos finais de semana, a gente fazer coisas juntos. Tem que ter, claro, história para elas dormirem, enfim, aquilo que... É muito bonito isso, né? É um trabalho... Eu fiz essa pergunta na parte final para mostrar que o empresário, o diretor, o vice-presidente, ele é família, ele é gente como a gente. Então, até para mostrar como essas pessoas têm suas dificuldades e nessa loucura, nessa correria, ele tem o seu tempo para a sua família. Caio, eu te agradeço muito pelo seu tempo. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho aqui um trabalho de relações públicas com a Imob Places e Imob TV. Algumas considerações que você gostaria de fazer? Algum detalhe? Sim, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, me desculpar até pela dificuldade de agenda. Isso? Quando começou a gente tratar dessa agenda, infelizmente eu e você fomos atropelados aí pela questão da pandemia, né? Claro. O que eu acho que eu gostaria de deixar, primeiro é o seguinte, é uma mensagem positiva. Eu acho que não existe povo mais trabalhador, mais empreendedor do que o brasileiro. A gente sobrevive a qualquer adversidade e a gente tem tudo que precisa para fazer essa nação cada vez maior e melhor. A gente, apesar dos problemas que se dizem de racismo, a gente é um povo miscigenado,
Todos nós aqui, se for perguntar, tem negro no sangue, tem índio no sangue, tem europeu no sangue, tem árabe no sangue, tem oriental no sangue. Enfim, a gente se respeita. É isso que é a posição zero. Então isso é uma vantagem comparativa que nenhum outro país tem. O Brasil. Perfeito. Outra vantagem comparativa que a gente tem que nenhum outro país tem. Nós temos o maior recurso natural preservado do mundo. Nós temos 66% das nossas reservas florestais preservadas e com uma legislação eficiente, que é o Código Florestal. Nós temos maior produtividade no setor agro. O Brasil vai representar 41% do fornecimento de alimentos do mundo. Isso não tem nenhum outro país que tem isso. Todas as barreiras que a gente ouve lá de fora são barreiras comerciais. A Europa não deixa a gente entrar porque a gente produz produto agrícola de melhor qualidade a preço menor. Estados Unidos a mesma coisa, a Austrália a mesma coisa. Então todo esse movimento que a gente ouve, que é dito ambientalista, na verdade ele tem um fundo de comércio exterior. E o que a gente precisa? A gente precisa cada vez mais valorizar nós, a indústria brasileira, o empresário brasileiro, o trabalhador brasileiro, o profissional brasileiro. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de colocar. E uma ferramenta como essa do imóvel, claro, você pode ter certeza, o limite dela não é o território nacional, não. Ela, pela qualidade, pela solução que ela trouxe, pelo meio de acesso que ela trouxe, ela, nessa qualidade de empreendimento brasileiro, ela vai ser exportada. Era isso que eu queria falar para você, Edu. Nossa, eu estive falando com Caio Portugal, múltiplas facetas desse homem aqui, empresário, diretor, vice-presidente, e aí vai por diante. Muito obrigado, Caio Portugal. Imob Places, conexão direta com você. Até mais.